Olá pessoal, essa daqui vai ser uma aula sobre a pré-história do Brasil. E nesse conteúdo a gente estuda os habitantes do Brasil que estavam aqui antes dos europeus, antes dos portugueses chegarem aqui. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, tem só algumas coisas que eu gostaria de lembrar ou explicar para vocês. Então, primeira coisa, de acordo com a história, de acordo com as teorias, com as hipóteses que nós temos, né, a respeito do estudo da história, o homem provavelmente surgiu na África e existem duas hipóteses diferentes de como que esse homem chegou aqui na América. A primeira hipótese é a hipótese do Estreito de Bering, que eu particularmente chamo de a hipótese da Era do Gelo, que o homem atravessou a Rússia com o Alasca, com os Estados Unidos, durante um período de Era do Gelo. A segunda é a hipótese da Polinésia, na qual as civilizações lá da região da Polinésia, né, elas foram entrando em barquinhos e foram colonizando de ilha em ilha até que elas atravessaram o Pacífico e chegaram aqui na América do Sul. Provavelmente as duas são verdadeiras, aconteceram em períodos diferentes, né, da Polinésia 40, 50 mil anos atrás, do Estreito de Bering 15, 20 mil anos atrás. A gente não tem certeza a respeito disso. E dessa forma a gente tem a colonização, o desenvolvimento das civilizações aqui na América. E esse período ele é conhecido como o período da pré-história, né? Pelo menos pré-história aqui do Brasil. Por que pré-história? Lembra que eu expliquei para vocês a respeito de pré-história? Por um tempo, os historiadores eles acreditavam que só era possível você estudar a história a partir de documentos, a partir de fontes escritas. Então, antes do desenvolvimento da escrita, você não teria história, você estaria vivendo o período antes da história. Por isso, pré, antes, história. Então, essa ideia é uma ideia um pouco preconceituosa, né? Mais tarde você muda esse conceito e vê que é possível você estudar a história a partir de fontes que não são escritas, fontes materiais, fontes orais, que você pode utilizá-las para reconstruir o passado. Então, o termo pré-história não é um termo muito adequado, mas é o termo que normalmente ele é utilizado para explicar esse período antes da colonização dos europeus. Tá? Então, o período que vem antes da colonização dos europeus nós chamamos de pré-história. Aqui no Brasil, antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui, nós chamamos isso de pré-história do Brasil. Tá? Agora, quando os europeus chegaram aqui, né, quando Cristóvão Colombo chegou lá na América Central, por exemplo, ele achou que ele tinha chegado nas Índias. Por isso que ele começou a chamar os habitantes das Índias, que ele achou que tinha chegado lá, de índios. E esse é o nome que acabou ficando. Tá? Então, nesse estudo da pré-história do Brasil, nós estudamos os habitantes originais do Brasil, que nós chamamos aqui de índios. O nome que a gente dá para os povos que existiam aqui na América antes dos europeus chegarem aqui são civilizações pré-colombianas, pré-antes colombianas Cristóvão Colombo. Então, os povos, e não eram poucos, vários povos diferentes, cada um com suas características, particularidades, crenças, costumes, que habitavam a América antes dos europeus chegarem aqui, nós chamamos de uma maneira geral de civilizações pré-colombianas. Normalmente esse nome ele é associado a três grandes civilizações, que são aquelas grandes civilizações que se desenvolveram na América Central e parte da América do Sul. E são os astecas ou mexicas, os maias, né? Esses dois povos, os astecas e os mexicas, eles colonizaram a região que hoje é o México, né? Os astecas um pouco mais para o norte, os maias na península do Yucatán, e os incas que desenvolveram um grande império onde é que hoje é Peru, Chile, né? Até chegar a parte da Argentina. Então, normalmente esses são os povos que nós conhecemos como civilizações pré-colombianas. Mas os povos do Brasil, eles também fazem parte dessas civilizações, né? Se você pensar num conceito geral, porque eles estavam na América antes dos europeus chegarem aqui. E esses povos, eles acabaram sendo chamados de índios. Em primeiro lugar, porque Cristóvão Colombo, quando ele chegou na América Central, achando que ele tinha chego nas Índias, ele chamou os habitantes daquele território de índios. E esse é o nome que acabou se popularizando para a gente designar esse grupo de pessoas que habitavam aqui o Brasil antes dos europeus chegarem aqui. E esses índios, eles têm algumas características que eu vou explicar para vocês agora.
Primeira característica, não existe um único grupo de povos indígenas. Nós temos várias tribos diferentes, com várias línguas diferentes, com várias crenças, características, práticas diferentes. Para ilustrar isso, aquele mapa que tem bem lá no canto é um mapa dos troncos linguísticos. O que é isso? Você tem, dentro dos indígenas brasileiros, você tem vários troncos linguísticos. Troncos linguísticos são línguas que têm algumas semelhanças entre si. Por exemplo, português e espanhol, eles têm algumas semelhanças, eles fazem parte de um mesmo tronco linguístico, que é o tronco linguístico latino. Então você tem a língua latina que se desenvolveu e vai dar origem ao português e vai dar origem ao espanhol. Então português e espanhol, eles fazem parte de um mesmo tronco linguístico, que é diferente do tronco linguístico do inglês e do alemão, porque o inglês e o alemão, eles têm algumas semelhanças entre si. Então, os índios, de maneira geral, eles são catalogados em grandes troncos linguísticos, dos quais os mais conhecidos são o Tupi-Guarani, que é um grande tronco linguístico, que já junta dois troncos diferentes, e o tronco linguístico G. Então, lá no mapa, você tem, para cada uma das cores, você tem um tronco linguístico. Esse tronco linguístico ele é dividido em várias tribos diferentes, várias etnias diferentes que são divididos em várias tribos diferentes. Então, se no mapa você já tem vários troncos linguísticos diferentes, cada um desses troncos é subdividido em etnias diferentes e cada uma dessas etnias é dividida em tribos diferentes. Qual que é a ideia geral que eu estou querendo passar aqui? Não existe um povo chamado índios. Existem vários povos diferentes que nós chamamos de índios, mas que existem diferenças entre eles. Uma outra característica sobre os índios do Brasil. Os índios do Brasil eles são seminômades. O que significa isso? Eles não são sedentários a ponto de construírem grandes cidades, de fazer casas de pedra e permanecerem num lugar fixo por centenas de anos, como aconteceu com outros povos, como aconteceu na Mesopotâmia, como aconteceu com os astecas, com os maias e com os incas. Mas os nossos índios, eles também não viviam em cavernas, eles também não viviam no meio do mato, dormindo embaixo de árvores. O que os índios faziam era o seguinte, eles habitavam um determinado lugar, onde é que você tinha abundância de comida, por exemplo, eles limpavam a floresta e criaram uma clareira, mais ou menos como aquela que aparece lá em cima, e nessa clareira eles construíam as suas habitações, que são chamados de malocas. As malocas, casas como essa, esse é um dos modelos de maloca que nós temos, são habitações coletivas, onde é que vivem uma ou várias famílias, um homem com as suas várias esposas, porque os índios são poligâmicos, um homem tem várias mulheres, e todos os seus filhos vivem nessa mesma maloca. Eles vivem nesse lugar por um determinado período de tempo, 40, 50, 60 anos, depende da abundância que você vai ter naquele lugar. Quando aquele lugar começa a ficar difícil de você conseguir comida lá, de você tem algum problema ambiental, algum problema com o rio, algum problema com a floresta, a caça foi embora, alguma coisa assim, os índios levantam o acampamento, vão para outro lugar, onde é que eles se estabelecem uma nova aldeia. Então os índios eles não são nem sedentários, de ficar num lugar fixo, e nem nômades, por isso que eles são seminômades. A principal fonte de alimentação deles é caça e coleta. Então é a tarefa do homem indígena principalmente caçar. Os homens eles são os provedores da caça, então eles entram no meio do mato e caçam de tudo. Então pode ser pequenos animais, pode ser grandes animais, pode ser macaco, pode ser aves. Então os índios eles são os caçadores, os homens indígenas são os caçadores. Mas além disso, os índios também têm uma boa parte da alimentação deles feita a partir de coleta. É tarefa essencialmente da mulher, a coleta, na qual os índios eles vão tirar aquilo que a natureza oferece, raízes, plantas diferentes, folhas diferentes. Então, o que a natureza oferece, eles vão coletar. Os índios brasileiros, eles desenvolveram a agricultura de dois produtos que acabaram se tornando essenciais para eles e foram incorporados no nosso cardápio depois. Uma raiz chamada de mandioca. Então, o índio ele vai aprender a cultivar a mandioca, a fazer uma pequena roça, uma pequena plantação de mandioca, da qual ele vai tirar a boa parte do seu sustento. E essa mandioca ela pode ser consumida de várias formas diferentes. Uma das coisas que os índios faziam com a mandioca
é um tipo de bebida com a mandioca fermentada. Eles também faziam isso com o milho, onde é que você cozinha, depois que você cozinha, as mulheres se reuniam em volta de um tacho, mascavam essa mandioca, cuspiam ela, a saliva tem algumas enzimas, algumas bactérias que vão ajudar aquela mandioca a fermentar. Nesse processo de fermentação vai acontecer um processo de fermentação alcoólico, aquilo vai se transformar numa espécie de cerveja e depois eles coam aquilo e eles tomam essa bebida. Quando ela é feita de milho, ela é chamada de xixa. Eu tenho um amigo que esteve entre os índios Cinta Larga, aqui do Brasil, e ele tomou essa xixa e ele disse que tem gosto de iogurte natural. Eu acredito nele, eu não vou tomar, tá? Mas eu acredito nele, deve ser bom, diz ele. Ele que diga. Então, mandioca e milho podiam ser consumidos a partir de forma de bebida, Mas a principal forma como os índios consomem a mandioca não é nem cozida nem frita, é transformar ela em farinha. E essa farinha é uma das bases da alimentação do indígena, com o qual ele come muita coisa. E a partir da mandioca você faz outras coisas, você tira o polvilho, faz o biju, você faz a tapioca. Então são algumas das formas, algumas das comidas que são extraídas da mandioca. Eu vou deixar um videozinho para vocês no final, que tem uma musiquinha que ajuda você a lembrar a mandioca e o milho. E uma outra característica que nós temos sobre os índios é que eles eram animistas. O que significa ser animista? As religiões animistas são aquelas que acreditam que existem espíritos em todas as coisas. Então, para o índio, existe espírito em tudo. Todas as coisas materiais, elas têm um elemento espiritual. Então, você tem um grande espírito das florestas, você tem um espírito nos rios, você tem um espírito nos animais. As doenças são causadas por espíritos, os ancestrais viram espíritos, então existe uma presença espiritual, um mundo espiritual muito forte para eles. Então, a religião indígena, ela existe na forma de você tentar entender esses espíritos, agradá-los ou manipulá-los. Então você tem a figura do pajé, por exemplo, que é o curandeiro, é o cara que vai fazer os rituais para tentar tirar esses espíritos malignos. Eles têm alguns tipos de rituais que eles acreditam que vão purificar o corpo. Eu vou deixar um videozinho para vocês também no final, que é a vacina do cambô, que eles usam o veneno de um sapo com uma espécie de vacina espiritual para tentar purificar o corpo, para evitar que espíritos façam com que a pessoa vá mal. E daí, se você faz essa vacina, você vai caçar melhor, você vai ter sorte no amor. Então, eles acreditavam nisso. O nome que a gente dá para esse conjunto de crenças, nesse mundo espiritual, é o animismo. E como é que a gente sabe como é que era a vida desses indígenas? Se esses índios eles não tinham escrita, como é que a gente reconstrói as práticas, as crenças dos povos do passado, inclusive alguns povos que já desapareceram? Porque hoje nós temos alguns índios, mas algumas outras tribos indígenas elas acabaram desaparecendo. Então o que nós utilizamos? Tradição oral, ou seja, aquelas histórias que são contadas de geração em geração, seja através de lendas, através de cantigas, canções que são contadas, são utilizadas para reconstruir o passado. Cerâmica. Nós temos alguns povos que eles eram povos ceramistas. Por exemplo, essa cerâmica que aparece ali é uma cerâmica marajoara, da ilha de Marajó, que fica lá no norte do Brasil, onde é que você tem o desenvolvimento de um povo ceramista que desenvolveu uma arte dentro da cerâmica muito bonita. Então, se utilizam essas cerâmicas, ou o que sobrou dessas cerâmicas, como uma forma de você estudar os povos de antigamente, os índios do Brasil. Pinturas rupestres, como essa pintura que aparece aqui em cima, a gente tem alguns lugares do Brasil que tem muitas pinturas rupestres. Um dos lugares mais conhecidos é a Serra da Capivara, onde é que você tem uma grande coleção de pinturas rupestres que contam boa parte da história desses povos. Então nós também temos essas pinturas rupestres aqui na história do Brasil, e a gente tem uma pesquisadora aqui no Brasil que dedicou a sua vida para fazer esse estudo dessas pinturas lá da Serra da Capivara. E uma outra coisa que nós temos são os chamados sambaquis. Sambaquis são depósitos onde é que você tem conchas, principalmente de índios que habitavam o litoral, e eles comiam mexilhões, ostras, outros frutos do mar,
E com o tempo, eles acabavam criando um depósito de conchas, nos quais eram enterrados pessoas, objetos, restos daquela civilização. Eles abandonavam aquele lugar e depois aquele lugar acabava sendo soterrado, vinha uma outra geração que habitava aquele lugar, fazia mais uma camada de conchas, mais uma camada de terras, mais uma camada de conchas. E você tem em alguns lugares do litoral brasileiro sambaquis que chegam até ter 30 metros de altura, com camadas diferentes de conchas, terra, conchas, terra, conchas, terras, nas quais são enterrados pessoas, são encontrados objetos, pontas de lança, pontas de flecha, né, objetos que eles usavam no dia a dia. O nome que a gente dá para isso são sambaquis. E sambaquis são alguns dos principais vestígios, fontes que nós temos para estudar a história desses índios. Tá? Então, a partir dessas fontes, nós conseguimos estudar como é que eram os índios na pré-história do Brasil. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês, rapidinho, sobre os índios. Daria para estudar muito mais, né, sobre cada uma dessas tribos indígenas, mas a ideia aqui é só ter uma visão geral sobre todos esses índios. Beleza?